Hebreus capítulo 2, verso 1, apenas um verso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Senhor Deus, vivifica esta palavra na nossa vida, a palavra do teu servo profeta, que vamos ler também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o todo suficiente, nos ajude, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Sabe, então, nós temos 2 programas de rádio local lá em Uberlândia e rodamos os CDs de hinos dos encontros, CDs de mensagem, escolhendo aquelas mais iniciais, porque estamos no meio dos evangélicos pentecostais lá. E é como o irmão Carlos expressou mesmo, ninguém tem hinos assim. É um absurdo. Tanto que numa das emissoras o diretor chegou a ser afrontado depois que nós pusemos nossos hinos. Alguém ligou e falou: vocês precisam dessas programações daí, tem hino que presta? E ele chorou, coitado, porque ele é um moço evangélico. Veja esse programa aí, Fé para Vencer, que chama Fé para Vencer. Eu não sei se todo programa no Brasil chama Fé para Vencer. Deve ser, né? Nosso lá é programa Fé para Vencer. Então ele chegou a chorar. Nós tivemos um telefonema, a pessoa falando assim: deixa esse somente crer rodar todo, que a gente põe ele para início da mensagem, né? Começa com a voz da aclamação, que o Senhor nos passou no encontro, aquele CD. Somente crer, então, inicia a mensagem. Seja o CD, seja os evangelistas, os obreiros ou o pastor. É 1 hora cada programa, então tem meia hora de anúncios. Ele fala: deixa esse somente crer rodar todo, que coisa linda, não tem igual. Nós passamos a rodar até Only Believe, né? Aí roda tudo. Então, irmãos, o que Deus tem nos dado é diferente. Faz diferença. Faz sim. Você não precisa acostumar, achar que está ruim, que está velho, e já estou enfadado desse pão do céu. Irmão Brandes que era enfadado de comer comida de anjo, né? Estou enfadado então desse pão do céu, pelo amor de Deus. É diferente, faz diferença. Agora o irmão Brana, na mensagem, o sinal, se eu não chegar no fim, eu paro no meio do trecho aqui, e está bom, né? Então está escrito no parágrafo 57: esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Não podia vir em nenhum outro tempo. Esta classe de mensagem, essa mensagem profética,
tinha que vir nesse tempo nosso. Irmão Branham diz assim, não podia vir no tempo de Lutero, talvez que Lutero não desse conta dela. Ah, mas um mensageiro, pastor. Lutero chegou a dizer, irmão Branham defendeu ele. Ele chegou a dizer que todo judeu era anticristo. E condenou o judeu. O irmão Branham falou assim, é porque ele não era um profeta, ele era um reformador. Esta mensagem profunda desse jeito não podia vir nos seus dias. Ele teve a mensagem do seu dia, e com ela ele está na glória. E o povo que o seguiu está na glória. O seguiu em seus dias, ficou com sua mensagem. Não denominaram. Os que fizeram denominação, depois, com a mensagem de Lutero, vão ter que enfrentar a grande tribulação que está vindo, está por vir, está para frente, não está para trás, não, ainda não passou, né? Vão ter que enfrentar a grande tribulação. Aquilo que Lutero abandonou, deixou para lá, a denominação que saiu de sua mensagem, vai ter que enfrentar. E então ter salvação no final desses 3 anos e meio de tribulação para aqueles que suportarem. Porque eles aparecem em Apocalipse capítulo 7, uma grande multidão de vestes brancas e palmas nas mãos. Salvação comum. Por isso, na mensagem desses 7 mensageiros de Apocalipse, nas mensagens destes 7 mensageiros, tem arrebatamento. Quem tomou estas mensagens desses 7 mensageiros, cada um para a sua era, para o seu dia específico, nisso tem arrebatamento. Fora dessas 7 mensagens, tem salvação comum, após passar pela grande tribulação, suportar flagelos terríveis e não negar que eles creem em Jesus Cristo. Então é uma multidão incontável que vai aparecer lá. Mas nós estamos batalhando ainda na 7ª mensagem, na 7ª era, com a voz do 7º mensageiro de Apocalipse, para ver se podemos chegar no arrebatamento. Amém? Isso é maravilhoso. Devemos estar firmes nisso, diligentes, para não desviar em tempo algum, nem mais no princípio, nem mais na hora, e nem saindo, e nem chegando, e nem no meio da estrada. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, e ouvido há muito tempo. E ouvido. Irmãos, que privilégio nós temos. Deus não pôde fazer isso com Noé. Deus não pôde fazer isso com Maria. Nem mesmo com Abraão. Ele falou tanto quanto conosco. O irmão Branham diz numa mensagem dessa, não sei mais aonde está não, que é Jesus apaixonado pela esposa. Eu tenho um genro que saía de casa porque eu tracei hora. Lá eu falo, rapaz, em casa, quando eu casei, eu fiquei até às 9. E vou embora mesmo. Elas costumam, não faz isso, não, eu já vou.
até às 9. Só que é difícil, eles moram a 10 quarteirões. Vai para casa correndo, quando era 2, né? Que eu tive 7 filhos. Quando era 2, eles queriam ver qual deles chegava em casa primeiro para pegar o telefone e pum, de volta. Ia embora de casa, mas entrava em casa pelo telefone. Ai, Jesus! Ligar primeiro do que o outro, porque senão o outro entrava na linha primeiro do que ele, pronto. Aí ele ia embora, né? Mas não é assim, conta de telefone, né, pastor Iraci? Pai que tem muito filho. Pastor Joaquim, me perdoa a liberdade, e o senhor sabe que é de bom coração, é de bom grado. Eu estava lá no meu ranchinho um dia, sentado numa tábua, onde eu deito de costa e fico olhando à noite agora, porque eu já mandei o pessoal para o campo, né? Estou só com Uberlândia e Araguari, assim mesmo auxiliado. Então eu assento lá, fico. Eu cheguei a pensar assim, eu vou chegar lá em Goiânia e falar assim para o pastor Joaquim: pastor Joaquim, eu casei 7 filhos. Aí eu falei assim, ele vai entender tudo que eu falei para ele, só com isso. Ele vai compreender tudo. Diz que teve uma menina que falou assim para a professora. Ela falou: o que você vai mostrar lá quando você chegar lá, filha? Você não pertence a nenhuma denominação, a nenhuma das nossas igrejas, nem a batista, nem a presbiteriana, porque eram americanos, é a força de lá, né? Essas denominações. Você não está na batista, você não está na presbiteriana, você não está em sistema denominacional, e você está com a enfermidade de sua mãe, é uma enfermidade difícil, era tuberculose, levou muita gente naquela época. E você, filha, você está deitado, como você vai fazer quando chegar lá, diante de Jesus? Você vai falar para ele o quê? Que lugar que você esteve, que igreja, que denominação você pertenceu? E ela trabalhava para zelar dos irmãozinhos dela, porque a mamãe morreu lavando roupa no córrego e pelejando. E a professora: o que você vai fazer, filho? Filha, ela disse: quando eu chegar lá, eu levanto minhas mãos. Eu peguei na mão do irmão Carlos, falei: opa, mão fala. Eu levantarei minhas mãos para ele, ele entenderá tudo. Glória a Deus, ele entenderá tudo. E eu pensei, pastor Joaquim vai entender tudo. Quando casei 7 filhos. Eu costumo ser, às vezes, tão assim, espontâneo, vou falando quase todas as coisas que se passa com a gente. Não falo tudo, não. Deus sabe. Mas nós temos essa classe de mensagem que espanta o mundo. Lutero não daria conta dela. Uma mensagem que nos trouxe revelação de predestinação. Uma mensagem que nos trouxe revelação de eleição. Uma mensagem que nos trouxe revelação da graça. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando você pode receber a graça na sua essência. Você ficará invencível. Invencível. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa peleja, esta graça estará sobre nós, nos acudindo, nos ajudando. Seria o mesmo que dizer sangue sobre nós. Enquanto nós estivermos aqui, só o dia que essa noiva, eu queria ter complementado, é o rapaz que vai e chega em casa e liga de volta, né? O irmão Brando diz que Jesus está apaixonado pela sua
noiva. Ele usou essa expressão. Apaixonado pela sua noiva. Ele citou Salomão escrevendo aquelas coisas lá. Ele falou assim, Salomão estava falando de Jesus. E a igreja, esse rapaz que saiu da casa do pai da moça, que já deu 9 horas, ele tem que ir embora, mas ele chega lá e liga de volta. Jesus não falou muito com Noé, nem com Maria, nem com Abraão. Mas conosco é cedo, de tarde, amanhã, depois, semana inteira, mês inteiro. Toda hora, todo dia, Ele está conosco, apaixonado. Meditemos nessas coisas. Não desviemos delas em tempo algum. Porque se pensa que o perigo é só para o início do caminho, só para o meio do caminho, fim de caminho também. A coisa está lá, já quase chegando, em tempo algum, não é para desviar não. Essa mensagem não veio no tempo de Wesley, nem tampouco no tempo do pentecostal, não podia ser assim. Sem dúvida estava prometido na Bíblia, estamos no fim. Agora, irmãos, quem que não está sentindo dentro do coração que nós estamos no fim? Quem que vai fazer compra de supermercado que não vê que está no fim? Nós temos ouvido pelo rádio. Quem que imagina se o William Branham tem mais de 40 anos que ele pregou selos? Se fosse para colocar coisa aqui, data, tempo e marca, já fez 40 anos que ele morreu. 40 anos de selo, mais uma beiradinha aí, e olha que jeito que o mundo está. Não vamos pôr data e nem tempo, nem estação. Mas ele falou assim, 40 é juízo. Serve para o cristão ficar mais diligente. Serve para nós não arranjar fanatismo não, mas ficar mais diligente serve. Pensando mais nesse arrebatamento. Essa mensagem tinha que ser para esse tempo. Qual mensagem hoje no mundo que está falando em arrebatamento como esta mensagem de William Branham? Estão falando em prosperidades aqui, grandes coisas aqui, ganhar país inteiro para Cristo, cidade inteira para Cristo. William Branham veio e disse assim, a noiva será pequenina, como nos dias de Noé, mas Deus a encontrará onde ela estiver, nas montanhas, nos valados. Quem que prega uma mensagem dessa precisa de muita coragem. Depois de juntar o povo, ainda esticou o dedo e disse, dentro da igreja ainda tem 3 classes de crente. Precisa de coragem para pregar mensagem desse jeito. Depois de juntar um povinho, 70 no tabernáculo Branham, nós aqui, mensagem de desespero, nós aqui uns 70, 75 talvez, vamos aprender respeito. Eu falei mensagem de respeito ou desespero? Mensagem de respeito. Depois de juntar um grupinho lá, ele disse, ainda tem 3 classes. Precisa de coragem, precisa de pulso de Deus. Estamos no fim. Quem que não sabe que nós estamos no fim, irmão? Ih, irmãos, meu Deus, a gente nem precisa de pregar essas coisas não, porque vocês vão lendo, Deus vai dando, mas veja Daniel, veja Ezequiel, veja o Apocalipse, veja o Zacarias, veja as nações, veja Israel. Daniel falou de 70 semanas, falou Israel é relógio de Deus, e tanto detalhe acontecendo que você olha assim, te dá um desespero, não desespero de medo, não desespero de angústia, mas desespero de dizer, é hora, é hora, é hora. Não podia vir esta mensagem senão até este tempo.
Glória a Deus. Eu fico pensando, Senhor, às vezes eu paro assim e falo, como que o Senhor me escolheu para estar na terra nesse tempo? A gente mede para lá, para cá assim e fala, 70 anos os dias do homem. Mais do que isso, a gente, se Deus der, é bom. Está difícil para a geração nova. Então ainda resta para mim uns 20. Dentro desses 20 eu posso enfrentar coisa feia. Oh Senhor, eu fui predestinado para essa hora. Dá-me graça. Dá-me força, Senhor. Oh, meus irmãozinhos e irmãzinhas, assegurem-se sobre o sinal. Porém logo, o sinal, nós não vamos falar muito sobre o sinal, sangue, espírito, e não precisa, é mais do que sabido que o espírito, que a vida que está no sangue está em nós, mas não quer dizer que o sangue foi extinto, não. Estamos no fim, não podia vir esta mensagem se não tivesse tempo, ela está acontecendo agora como um sinal. E qual é o sinal? Oh, meus irmãozinhos e irmãzinhas, assegurem sobre o sinal. Porém logo, não vá aceitar nenhum substituto. Não faça isso. Não faça isto. Não imagine nada. Você deve ficar ali até que saiba por certo que o sinal tem sido aplicado. Você deve ficar ali, não imagine nada, não faça nada, só insista, esteja naquilo que Deus já nos deu até que aconteça. Irmãos, tem pessoa que às vezes fala assim, eu tenho um espírito, um sofrimento, uma coisa do mundo que eu ainda não consegui me livrar. Fica aí, e não para não, e não larga de tomar ceia por causa disso não. E também fala assim, o sangue de Jesus me cobre, me limpa, e um dia você sai, espírito. Um dia você sai. Quando eu ia para o campo em Minas Gerais pregar, nasceu um negócio no meu dedo aqui, esse dedão aqui, ia lastrando e feio mesmo, e doendo o braço inteiro, e eu fui em vários médicos, teve um que eu cheguei lá, mostrei o dedo para ele, ele olhou assim de longe, esquisito isso aí, eu falei, doutor, está esquisito mesmo. Aí depois disso ele passou umas pomadas, já era lá o segundo ou terceiro, eu fui para casa, falei, Senhor Deus, tem compaixão de mim. E eu ia orar pelas pessoas, é difícil, irmãos, pôr as mãos sobre a pessoa com o dedo. Ministrar ceia. Falei, Senhor Deus, um dia eu vejo esse dedo sadio. Acabou, um dia eu vejo ele sadio. Ele está sadio aqui hoje. Um dia você vê esse espírito pelas costas. Às vezes é coisa que você já lutou, já chorou, já clamou, já chegou a desistir. Não vai ter jeito não. Deus fica olhando. Segue, não para não, você vai ver ele pelas costas. Você deve fique até que toda a mente que estava em Cristo se encontre em você. Porque quem dá conta de fazer isso de si mesmo? Tem que ser Ele fazer em nós. Fique até que a mente que estava em Cristo se encontre em você. Fique até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. E quantas delas, viu, irmão? Hoje ainda em nós, meu Deus. Pois siga. Se nós encontrarmos Jesus assim, não perfeito, sem... Irmão Brana falou assim, a adoção
ela será naquela hora da transformação. Corpo redimido. A hora que esse corpo aqui for mudado, não depender mais das coisas deste mundo. O irmão Branham falou, é nessa hora a adoção. É numa dessas mensagens mais novas de capa dessa cor, ó. Sei qual é. A adoção é na hora daquela transformação. Que nossos corpos vai ser redimido também. Vai ser transformado. Essa carne aqui fica, ou foi ruída na terra, ou foi transformada. Ficar até que saiba por certo que o sinal tem sido aplicado. Fique até que a mente que estava em Cristo se encontre em você. Fique até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. E ele seja unicamente o desejo completinho de seu coração. Eu ainda cuido das coisas do mundo porque é dever. Jesus cuidou até na última hora. Falou para João, mulher, homem, aí tua mãe. Jesus cuidou até na última hora. Mulher, aí teu filho. Nós devemos cuidar das coisas necessárias, precisas até a última hora. Mas, irmão, o despreendimento desse mundo é uma coisa tremenda. Nós não vamos entrar, vai dar tempo não. Fique até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido, e ele seja unicamente completinho o desejo do seu coração. Não vai ficar ansioso. Eu quero entrar aqui um pouquinho só para falar alguma coisa. E sabe que nessa última hora tem umas coisas perturbando. Agora, quando o inimigo vê assim, o profeta falou assim, você fique, espere. E sabe que há o perigo de não esperar? O irmão Branham falou, quando o diabo não segura, empurra. Quando ele vê que você está bem alicerçado nessas coisas que estamos pregando, ele coloca algum fanatismo para ir além. E o irmão Branham mostra aqui nessa mensagem que a Eva não esperou. Agora a noiva de Adão foi um tipo da noiva do segundo Adão. Agora nós somos noiva do segundo Adão ou não somos? Então que as coisas que rodeou Eva vai rodear nós. Só que ela era física, nós é espiritual. É desse jeito. Agora a noiva de Adão foi um tipo da noiva do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E veja o que aconteceu com a noiva, a Eva do primeiro Adão. Agora a noiva de Adão não pôde esperar. Poder esperar é uma virtude maravilhosa. Poder esperar é ter alcançado um dos degraus mais tremendos da estatura, paciência. Porque quando você chegou em paciência, dali para frente o profeta disse assim, é ser como Deus. Agora quem que é como Deus por sua conta própria? Você é como Deus porque Ele entrou em você. Irmão Branham diz paciência, e essa paciência é paciência com Deus. Degrau difícil que mói nós, igual mói uma cana no engenho. Grita mesmo, a garapa está voando de nós. 2 degraus, temperança e paciência, direto com o nosso ser, com o nosso temperamento, com a nossa índole, direto com o nosso sangue, direto com a nossa língua. Sabe, irmãos, é melhor nós ir caçando dar jeito logo na nossa língua, porque quem não para com a língua bem cedo, na hora de morrer ele para. Aí fica tudo quietinho, a hora que quieta tudo. Eu não estou condenando ninguém que está morrendo, pelo amor de Deus, só estou falando a verdade. Para, língua quieta, tudo em
enquanto Deus não dá um tempo, Fábio, quietou tudo. Para, eu costumo dizer para os moços assim, quem não ora antes de casar, ora depois. Pega as mensagens, faz como vocês acharem, mas quem não ora antes de casar, ora depois. Ora mesmo. Quem não cala a boca antes desta hora que o irmão Brana falou assim, você vai ver quão sinceras serão suas orações, hora que a morte bater na sua porta. A viúva lá de Israel orou sincera. A morte estava na porta naquela noite. Paciência com Deus. Depois que você adquirir aquilo ali, paciência com Deus. Porque tem gente estourando, viu, irmão? A pressão está voando, as revoltas não estão cabendo mais dentro do peito. Eu tenho recebido algumas pessoas que eu tenho dito assim, se Deus deixou, o que você vai fazer? Eu só venço elas como pastor desse jeito, porque Paulo diz que o ministro tem que ter graça para convencer os contradizentes. Eu digo, se Deus deixou, se Deus permitiu, o que você vai fazer? O que eu vou fazer, meu irmão? Fala com Ele. Pergunta para Ele. Que a pressão está demais e vai inchando. Eu tive um menino que andou no mato com os coleguinhas e tem uma frutinha do mato que é linda e cheirosa, mas um cheiro tremendo. E ela é de comer mesmo, é com sal. Pode comer com sal. E ele foi lá e chupou umas 3 assim sem sal, e aí ela vai dando gás. E quando foi de noite ele estava... ia me pegar, e a barriga zulando, esticando, fala, morre mesmo, vai morrer. Você sai por aí, escuta certas coisas, come certas frutas cheirosas, depois você vai ver, não pode nem tocar o dedo, nem fazer assim com o dedo no você. Sai, tem fruta cheirosa por aí. Dá um passeizinho no mato por aí, o que você acha? A Valência que o papai estava lá. A mamãe, o que faz agora, meu Deus do céu? E o menino em pé. Aí falei, tá. Vai lá, traz um copo de salmoura, engole o quanto puder. E aí engole, porque quando a coisa está feia, bebe remédio, caça o caminho de casa, caça pastor, caça Jesus. Dá salmoura, um copo de salmoura para ele, esquenta um pano lá e vem pôr em cima da barriga dele, o quanto aguentar, e vai pondo, aí vocês já sabem, né? É bomba para todo lado, e tem hora que é bomba que resolve as coisas. Esse mundo vai ter uma solução com bomba. Não é que nós estamos desejando e nem pedindo e nem somos desse partido, não. Mas vai ser, tem demais delas feitas aí, para quê? Oh, noiva de Adão, por que você não esperou? Deus havia dito a Adão e Eva, multiplicai-vos e enchei a terra. O que você não espera, moça? O dia do casamento vem, a noite de núpcias vem, rapaz. Tudo que não é esperado causa um desastre, não espera para ultrapassar. Oh Deus, obreiros que não esperam, dá uma dor de cabeça, viu, pastor Iraci? O senhor sabe o que eu estou falando. Você pede ele, orienta ele, fala, faz isso, irmão, até que, não, oh que dor de cabeça, oh que desastre, noiva de Adão, você não pode esperar. Deus havia dito a Adão e Eva, multiplicai-vos e enchei a terra, fez eles com constituição humana, orgânica, para ter filhos, ventre
útero, semente nos lombos do macho, e pôs lá e falou: multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. E eles apareceram. Aí ele falou assim: aguarda um pouquinho, não toca na árvore ainda agora não. Ela não esperou. Ela não esperou. Você tem tudo em você, noiva, você tem tudo em você. Espera que isso vai gerar. Ah, Senhor, só tem 5 minutos. Então, essa era uma coisa por vir. Deus havia dito: multiplicai-vos e enchei a terra. Essa era uma coisa por vir, uma promessa. Era para vir. Ela não era sua esposa ainda, porque ele nunca tinha vivido com ela. A noiva de Cristo não é sua esposa ainda. A ceia das bodas tem que acontecer. Irmão, aí fica uma aumentação de coisas, que Jesus já veio fisicamente, e não sei o que. É isso aqui, ó. É o que a Eva principal fez. É adiantando o processo. Não façamos estas coisas. Agora observe o que aconteceu com os filhos de Eva, o primeiro que nasceu. Agora Deus diz: multiplica para a sua noiva, para a noiva de Adão. Enchei, multiplicai e enchei a terra. Esta era a comissão de Deus. E se ela tivesse feito isto, e eles cruzassem entre si, mas o que aconteceu? Quando Adão se preparou para chegar a ela já era uma mãe. Vê o que eu quero dizer? O irmão Brana diz aqui, ó, quando Cristo prepara para chegar na sua igreja, a sua noiva de Pentecostes, ela já tinha concebido dogmas. Mas vocês pensam que esse trabalho do diabo de adiantar as coisas parou lá nas denominações? Vocês pensam que para enganar escolhido ele vai ficar dentro de denominação? Ele tem que ir onde está os escolhidos. Ele anda pelos corredores, que aí é que está o escolhido. Se possível, enganaria até o escolhido. Onde que está os escolhidos? Oh, irmão, a noiva de Cristo fez o mesmo. Qual o problema? Não pôde esperar. E acha que ele não tenta hoje? Fisicamente já veio, sangue já foi tirado, intercessão, a coisa que o diabo mais implica é com intercessão, viu, irmão? Desde o princípio do mundo. Ele sabe que se ele tirar a intercessão, nós estamos perdidos. Irmão Brana falou assim no quarto, se ele esse negócio de interceder com Santa Cecília, essa santolatria, deu santos para os católicos. Quando Lutero levantou os protestantes, Satanás deu para eles Pai, Filho e Espírito Santo. Quando passa para outra fase, ele chegou a dar para alguns hoje só Jesus. Chega em nós, ele não pode te dar Pai, Filho e Espírito Santo, não pode te dar Santa Cecília, não pode te dar só Jesus. Ele rodeia assim e fala: mas mudou de lugar. Mudou nada. Eu intercedo, sim, a noiva intercede, mas com a intercessão de lá. Intercessão do esposo. Satanás ainda é acusador no céu de dia e de noite. Para que ele está acusando se não tem lá advogado para combater? E quando ele acusa, o irmão Brana falou assim: Deus nos vê através do vermelho. Ele existe sim. Na hora que acabar isso, a noiva foi embora, ele desce, porque não tem mais nada para ele acusar. Aí é a hora que o sangue já não... Bíblia não tem mais valor. Sangue de Jesus. Se bem que aqueles lá de Apocalipse 7 lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É bobagem estar mexendo nessas coisas. Só pega quanto mais de sangue de Jesus você puder tomar por fé e joga em cima de você. Deus nos abençoe. Pode orar, irmão. 6 minutos, apenas um que eu ganhei.